Olá, está no ar mais um programa Fala Vereador, um dos primeiros programas Fala Vereador desse ano de 2021. Para nós, é uma satisfação ter conosco, nesse momento, o vereador Cristiano Caporeso, eleito pelo Partido Patriota aqui no município de Uberlândia. Vereador, muito obrigada pela sua participação. E, vereador, o intuito desse programa inicial com os vereadores, essa nova leva de vereadores, né, essa nova legislatura, seria justamente falar sobre a pretensão política, né, e a gente queria saber um pouquinho sobre a sua atuação anteriormente a vereador, né, que te levou a essa candidatura, mas primeiramente, vereador, qual era a sua atuação antes de exercer esse cargo de vereador em Uberlândia? Boa tarde, Emilisa, satisfação estar aqui com você. Bem, a minha história é muito comprida, né? Eu vou tentar resumir ela aqui. Começa lá no Nordeste, eu sou imigrante nordestino, sou de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, né? Uma das regiões mais áridas do estado. Desde cedo fui introduzido no mundo político no sentido de observar os posicionamentos políticos, né? No Nordeste, a política é uma coisa muito presente na vida das pessoas. Recebi Bolsa Família, recebi PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, então peguei toda aquela parte do governo Lula quando estava no Nordeste e fui capaz ali de perceber o tipo de covardia que acontecia contra aquelas pessoas mais necessitadas. Muitas pessoas pensam que o Bolsa Família ele serve apenas para manter o presidente da República no alto posto, né, que o Lula teria construído o Bolsa Família nesse sentido. Mas, na verdade, não. Quem determina a entrega do benefício é a prefeitura. Então, toda vez que tem eleição lá no Nordeste, eu vivi isso. Eles fazem um terrorismo com as pessoas que mais precisam, dizendo que se não votar nesse ou naquele candidato, vai cortar o benefício. Uhum. Imagina só, na minha época lá, o aluguel de uma casa era R$50. Hoje o aluguel lá deve estar uns R$100, R$150. Então, uma região onde... Era muito carente. Região muito carente, onde tem um período de seca muito prolongado, e que as pessoas necessitam da agricultura para viver. Então, se não consegue plantar por ausência de chuva, a pessoa fica completamente dependente desse assistencialismo. Então, por causa disso, eu já comecei a ter um ranço com o esquerdismo, com o petismo, desde a época do Nordeste, né? Para você ter ideia da precariedade, até os 17 anos de idade eu não tinha água encanada, eu tomava banho de cuia. Uhum. E mesmo assim eu era muito feliz. Isso aqui não é um vitimismo, eu não sou um cara vitimista, eu gostava muito de viver no Nordeste e queria ficar lá para o resto da minha vida. Sim. Só que tem só duas coisas que viram a cabeça do homem, né? Um é pescoço, a outra é mulher. Eu conheci uma mulher, fui para Brasília com ela, e em Brasília eu entrei no Exército. E no Exército eu criei o interesse em virar sargento das armas. Sim. Comecei a estudar para a prova de sargento, e acabou que um mês antes da prova de sargento tinha prova para a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu nunca pensei em ser policial. Sim. Mas aí um subtenente, que era o homem responsável pelo curso, falou: Caporeso, faz lá a prova em Minas Gerais, que o conhecimento é similar, você vai testar o seu conhecimento e ver como é que você vai chegar para a prova de sargento. Eu fiz. Passei na prova da Polícia Militar em um dos locais mais concorridos do estado de Minas, na verdade o mais concorrido, que é o Naí. Sim. E assim eu vim para Minas Gerais. Eu não passei na prova de sargento, né? Não. Vim para Minas, depois, isso em 2009, me formei policial, fui trabalhar em uma cidade chamada Dom Bosco. Sim. Nessa cidade conheci a minha esposa, né, que é mãe dos meus dois filhos, a Sofia, de 9 anos, e 20 anos, de 8 anos. Estou casado com ela há mais de 10 anos, né, o amor da minha vida. E de lá eu fui para Belo Horizonte. Eu pedi para ir para Belo Horizonte porque eu acreditava que em Belo Horizonte eu ia encontrar um tipo de contexto de combate ao crime mais próximo do que existe ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Você queria atuar mesmo nessa... eu entrei na polícia e foi para prender vagabundo, não foi para ficar vendo o tempo passar, né? Sim. Acabou que eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei apenas 6 meses lá, na 12ª Companhia do Barreiro, que faz recobrimento ali da região do Vale do Jatobá. Mas logo veio o interesse de ir para o sul de Minas, porque eu tenho muitos parentes no local, e assim, pouco tempo depois, eu fui para o sul de Minas. Sim. Trabalhei muito tempo lá, fiquei no sul de Minas até o ano de 2018. No combate ao crime também? Sempre na linha de frente do combate ao crime. Eu tenho muita história. Se eu contar caso de polícia aqui, sumir de vista. Ainda mais lá, porque eu trabalhava na divisa com a fronteira de São Paulo, ali a 15 quilômetros. Então, pegava vagabundo do PCC, pegava quadrilha realmente pesada. Só ataque à caixa eletrônica eu já peguei mais de 5. Sim. Uma vez em uma cidade lá, eu estava de serviço no dia, criminosos, 15 criminosos cercaram a praça, começaram a dar tiro para cima, falou: polícia, vem cá, vem cá.
Foi nesse nível. Então, eu já peguei realmente ocorrência pesada. Nesse período, me formei em Direito, na FAEX, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas de Extrema, salvo engano. E, em 2018, minha vida, eu sempre, nesse período, ia observando a política. Ativismo político é uma coisa que eu fiz ao decorrer de toda a minha vida. Sempre tive interesse desde o momento que eu vivi lá no Nordeste, como eu te expliquei. Sempre fui contrário ao PT. O PT nunca... esquerdismo nunca passou pela minha mente, graças a Deus. Nunca fui contaminado por esse mal. Só que quando eu estava lá do sul de Minas, eu comecei em 2012 a escrever para um jornal, que era um dos poucos jornais conservadores do Brasil na época, que era o Coiote. Eu já ia lhe perguntar qual era o ponto central desse ativismo político seu. Então, foi quando o senhor começou a escrever. Exato, eu gosto muito 2012. de escrever. Isso, em 2012 comecei a escrever para um jornal, o Coiote, a respeito de conservadorismo, de história, um pouco de filosofia, né? Eu sou entusiasta, não sou formado nessas áreas, mas eu gosto de estudar, né? Faço isso realmente por amor. E, com o passar do tempo, eu já acompanhava o trabalho do então deputado federal Jair Bolsonaro. Sim. Sempre me senti muito representado como policial com aquilo que ele falava. Porque o Brasil, lamentavelmente, é o país da inversão de valores. Eu cansei de me sentir como um palhaço, de prender um vagabundo 10, 15 vezes e depois a nossa lei, né, fraca, ir lá e soltar o cidadão. Quem na cidade pequena tinha ali a experiência de ver uma pessoa olhar assim nos meus olhos, falar assim: Caporeso, Cabo Caporeso, chama pelo nome, me ajuda, por favor, já não aguento mais, esse cara vai acabar me matando. Entendeu? Eu peguei muita situação assim, para você ter ideia, violência doméstica. Assim que eu cheguei na cidade de Munhoz, onde eu trabalhei, teve um caso de Maria da Penha que eu atendi, que a senhora tinha sido ameaçada de morte pelo marido. O marido dela era um frouxo, Sim. cara completamente inexpressivo. Só que ele externou esse desejo de matar ela. E eu falei para ela: senhora, se ele está falando que quer te matar, é porque ele tem essa vontade, mas ele não tem coragem. Se ele tivesse coragem, ele não falaria. Mas o ato de você pronunciar aquilo que você deseja, funciona como uma ferramenta de reforço psicológico. E um dia ele vai acabar te matando. Sabe quantas vezes quanto tempo demorou para esse cara matar a mulher? 4 anos. Depois de 4 anos ele foi preso. Olha, vou jogar abaixo aqui 20 vezes. Olha a impunidade que existe no nosso país. Quer dizer, ela e aí sofreu. ele foi, um dia a mulher estava voltando para a casa dele, ele pegou uma bengala de motocicleta, ele era mecânico de motocicleta. Sim. E ele abriu a cabeça da mulher na frente dos 3 filhos pequenos, que o olho dela pulou para fora da cabeça. Então, assim, o que eu percebi politicamente? Isso aqui Sim. tem o link com a política total, que não adianta a gente ficar enxugando gelo na linha de frente do combate ao crime direto, se nós não mudarmos a perspectiva do cenário político, porque é por causa da lei permissiva que nós temos que as pessoas morrem nas ruas vítimas do crime, entendeu? Então, isso foi um fator motivador para eu entrar na política. Sim. Vereador, e esse contexto seu de 2018? Onde que o senhor estava em 2018? Que ali o senhor faz uma transição aí, né, dessa questão da política visionária para uma política de fato. Em 2018, eu estava em Borda da Mata, que é próximo de Munhoz, e fiquei sabendo da visita do então presidenciável Jair Bolsonaro, e fui convidado, por causa do meu alinhamento ideológico, né, a fazer a segurança dele. Eu fiz a segurança dele, conheci ele pessoalmente, passei um dia inteiro ao lado dele. Depois disso, fiz a segurança dele mais 4 vezes, uma delas em Juiz de Fora, quando ele tomou a facada. Eu ajudei a fazer o cordão de isolamento para ele ser resgatado, depois daquele ato terrorista, né, aquele ato que foi, infelizmente, até hoje, um ato onde não se encontrou o mandante do crime, né, ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro, mas nós sabemos que quem enfiou a faca foi militante do partido PSOL por muito tempo, né? Isso aí fala muito para mim, né? Porque eles falam que a direita é radical, que a direita é extremista, mas não é a direita que está enfiando uma faca no bucho dos outros. Sim. Entendeu? Isso aí realmente foi a esquerda que fez. E aí, quando passou a eleição, o presidente Bolsonaro foi eleito, e o meu amigo, o deputado federal, o Júnior Amaral, foi eleito também. E ele me chamou para trabalhar com ele em Brasília. E nisso eu fui agregado à Polícia Militar e fui para Brasília. Em Brasília eu permaneci por 6 meses. O senhor se afastou da Polícia Militar? Ou não? É agregado, o nome do Instituto Jurídico é agregado. Sim. Eu continuei na Polícia Militar, mas trabalhando para a Câmara dos Deputados. Sim. Quando lá eu cheguei,
me falaram a respeito da criação do Partido Aliança pelo Brasil, e um partido político não é necessariamente uma democracia. O partido político tem dono, e você tem que colocar a pessoa de confiança lá dentro. E eles precisavam de alguém para estar à frente desse trabalho em Uberlândia. E falaram para mim, o deputado falou para mim, vai lá, o partido ficando pronto a tempo para a eleição de prefeito, você consegue escolher uma pessoa íntegra para ser candidata a prefeito em Uberlândia e montar uma chapa aí com os 42 vereadores. Foi assim que eu vim para cá, né? Também em resposta à votação que o deputado Júnior Amaral e o deputado Bruno Engler, que também é da nossa equipe, sim, tiveram aqui na cidade, que foi uma votação expressiva. Então, o senhor liderou o movimento aí de criação do partido aqui em Uberlândia, foi isso? Mais ou menos, porque o partido não foi criado. Ele foi sabotado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Até hoje a gente não vê esse partido ficar pronto, né? E a gente sabe que tem resistência de todos os lados, que ficam sempre criando empecilhos. Não, por causa que a ficha não pode ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Em plena era digital, eles ficam colocando diversas dificuldades injustificáveis, né? Por isso, o partido não ficou pronto a tempo. E aí se aproximou da eleição, o pessoal viu o meu trabalho, eu sou um cara muito aguerrido, quem me conhece sabe que eu sou contundente em minhas Sim. falas, né? E eles falaram, cara, você já está aqui em Uberlândia, minha esposa se adaptou muito na cidade, minha filha estuda no Colégio Tiradentes, né, já que sou policial militar. Eles falaram para mim, por que você não concorre para vereador? Né? E aí eu falei, mas quer dizer, não era, você mesmo não tinha despertado para essa vocação, quer dizer, foram pessoas que viram seu perfil. Não, seria mentira dizer isso. Na verdade, desde que eu entrei para a política, eu percebi que eu tinha um chamado, né, uma vocação. Vocação não é você fazer aquilo que você gosta, é você fazer aquilo que você se sente chamado a fazer. Vocação vem do verbo latim vocare, que significa chamado. Os incentivos aí, então, só vieram então reafirmar a sua... Exatamente, reafirmar. E aí eu resolvi concorrer, graças a Deus, tive mais de 2.000 votos. Se a nossa eleição para vereador fosse majoritária em Uberlândia, teria sido o 24º mais bem votado da cidade, estaria aqui dentro, né? Mas, infelizmente, a eleição é proporcional, porque eles dizem que tem a representação do partido, né? Acho engraçado, porque partido político no Brasil não representa nada. A maioria das pessoas não se sentem representadas por partidos políticos. E, com certeza, quando alguém conhece algum vereador nessa cidade, porque tem muito vereador desconhecido, quando conhece, não sabe de qual partido ele é. A representatividade está no candidato em si. Com certeza. Né, no parlamentar. Agora, vereador, então o senhor se candidatou, o senhor ficou como suplente, né? Veio, infelizmente, com o falecimento da vereadora Drica, né? Como é que foi esse momento aí, até vir para a Câmara Municipal? Olha, foi muito forte, muito intenso. Quando eu fiquei sabendo que ela adoeceu do Covid, por muitas vezes eu rezei pela vida dela, reuni o meu filho, a minha filha, a minha esposa, a gente rezou o Santo Terço, eu sou católico, a gente rezou o Santo Terço pela vida dela, e acabou que ela, infelizmente, faleceu. Nenhuma pessoa, em sã consciência, gostaria de assumir um cargo assim, né? E foi realmente algo muito triste. Ela tinha um trabalho incrível na cidade, principalmente no que diz respeito à questão dos animais, né? E a Polícia Militar muitas vezes acompanha de perto esses trabalhos, né? Dessas organizações, entidades, né? É muito importante, muito importante. Só que assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Não era assim que eu queria chegar, mas agora que eu estou aqui, eu vou fazer de tudo para honrar a confiança das pessoas que aqui me colocaram. Agora, vereador, rapidamente, a gente já está terminando o programa, infelizmente o programa é muito rápido, mas qual a impressão aí nesse 1 mês de trabalho aqui na Câmara? O senhor entrou no dia 1º de março, a gente, né, quer dizer, já finalizando aí 1 mês de trabalho. É o seguinte, eu estou decepcionado. Sinceramente, eu não esperava que a Câmara Municipal de Uberlândia tivesse uma posição de coadjuvante, como tem hoje em relação a essa questão do Covid-19. Parece que as coisas vêm de cima para baixo, lá da esfera municipal, e o pessoal aqui só diz amém. Eu não sou oposição, e eu também não sou oposição. Infelizmente, existe uma criancice no meio político, onde as pessoas têm que agir na política como se fosse um time de futebol. Eu sou palmeirense, vou sempre torcer para o Palmeiras. Quem jogar contra o Corinthians, eu vou torcer para sentar o cacete no Corinthians, no sentido literal, não literal da palavra, né? E a política não pode ser assim, não. A política não pode, eu sou do time, do município, eu estou sempre com o município. Eu não sou, e então eu vou sempre votar contra. Não, você tem que colocar o interesse do povo em primeiro lugar. Tem muita gente que confunde as coisas, porque eu bato naquilo que eu vejo que é errado, e eu sempre vou fazer isso, porque eu não estou fechado com a aliança política, eu estou fechado com as pessoas que me elegeram e me colocaram aqui. Sim. Então muita gente acaba confundindo as coisas. Mas a minha impressão realmente é de decepção. Eu esperava
que o poder legislativo tivesse muito mais prestígio e participação dentro do atual contexto em Uberlândia. E eu sei que a gente tem que ser ferramenta para mudança nesse sentido, para dar mais prestígio para o poder legislativo. Quando o senhor fala aí com relação à mudança, seria com relação a comércio fechado na cidade, essa situação, vereador? Com certeza tem a ver com comércio fechado. Mais de 60% dos empregos da cidade de Uberlândia são oriundos do pequeno e médio comerciante. Nós sabemos, isso aí inclusive por orientação da OMS, que ela estava sendo escutada no início dessa crise sanitária e agora já não está sendo mais, que economia e o problema de saúde devem caminhar lado a lado. Diversas cidades que adotaram o lockdown tiveram um aumento significativo no número de mortes. E aqui, na cidade de Uberlândia, a gente não vê diminuição no número de mortes com o comércio fechado. Muito pelo contrário, está morrendo mais gente, até porque esses dias se suicidou um comerciante por causa da prorrogação, eu acredito, né, não posso afirmar dessa maneira, mas ele cometeu suicídio depois que houve a prorrogação do decreto por mais 15 dias para fechamento do comércio. Né? O pessoal se esquece que desemprego, desespero e depressão também matam. Situação muito complicada, vereador. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas eu já aguardo, né, para uma próxima oportunidade. Vamos ter, espero, 4 anos, né, pela frente, de momentos como esse, né, de agendas aqui no programa. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua atuação. Desejo aí a boa sorte no seu mandato. Muito obrigada. Muito obrigado, satisfação de conhecer. Que bom. E nós agradecemos a você também, telespectador. Esperamos sempre você aqui conosco. Muito obrigada e até a próxima.